Bom, vamos virar aqui a página, vamos falar sobre um outro assunto que também está dividindo opiniões, tema polêmico, Paulinha. O Silvio Santos foi racista no último domingo? Essa é a pergunta que não quer calar. A cantora Jennifer Olivier e vários famosos se manifestaram sobre um episódio que ocorreu no palco do programa Silvio Santos. Isso. Conta pra gente o que foi esse episódio e o que rolou a partir disso. Então vamos recapitular. A gente está vendo aí, se você está acompanhando as imagens, a gente tem as 4 concorrentes desse quadro, que é Quem Você Tira, onde essas meninas cantoras competiam por um prêmio votado pelo público. Tudo isso em teoria, né, Aros? Que a gente sabe que o Silvio Santos gosta de fazer suas próprias regras, leis, isso não é de hoje. Ele tem o seu jeito aí de levar o seu programa, seu jeitinho bem particular. Aí o que aconteceu? A primeira música era uma música da Isa. Então as meninas começaram a cantar, cantou uma, cantou duas, cantou 3. Quando chegou a vez da Jennifer Olivier, que era a única negra ali entre as 4... ele logo interrompeu, não deixou ela cantar. Tipo, essa música é muito chata. É ruim. Não era boa, né, Silvio? Vamos cantar uma outra. Vamos cantar uma outra música, As tal. outras 3 cantaram e ela não cantou. Porque ele interrompeu e já falou, ai, não, essa música não, gente, vamos com outra. Tá. Aí foram cantar uma segunda música, Minha Pequena Eva, Eva. Aí começou, uma cantou, todas cantaram, as 4 cantaram essas músicas. Aí depois chegamos em Caneta Azul, por que não cantarmos um pouco de Caneta Azul, esse hit da internet, para julgar essas meninas cantoras? E aí elas foram lá e cantaram. E aí veio o quê? O voto do público, na verdade. E Jennifer teve 84 votos. As outras tiveram ali 8, 5 e 3 votos. Então ela foi a extrema campeã, claramente foi quem ganhou. Derrubou todas as outras. Essa competição. Certo. Aí o Silvio foi lá, olha, a Jennifer ganhou, tal, pagou lá 500 para Jennifer, 500 para as outras participantes. Foi quando ele resolveu trazer aí um ingrediente diferente para esse jogo, Aros. Vamos conferir? Tá aí, Fabi, o áudio? Não tem o áudio. Temos o áudio? Mas temos as aspas, não tem? Bota aspas aí. Aqui. Oi! Mas, bom, eu sei falar o que ele fez. Ele começou a dizer, não, pera, calma. Mas se eu estivesse vendo em casa o programa, na minha opinião, a melhor intérprete na televisão seria a Juliana. Você é muito bonita, canta bem, você ganhou. A Juliana é a segunda das imagens que vocês estão assistindo da esquerda para a direita. E aí ele resolveu dar mais 500 paus para Juliana e pedir para Juliana cantar mais um pouquinho, basicamente ignorando a escolha do público. Ou seja, as outras ganharam só os 500 que Normal. já ganhariam. E aí ele deu mais 500 para essa outra. Ele deu um bônus para outra que ele preferiu. Achou que deveria ganhar. Só que quando isso caiu na internet, Aros, os comentários que começaram a surgir davam conta de que o Silvio teria feito isso por racismo, né? Por racismo. E as pessoas começaram a argumentar, a levantar algumas histórias do Silvio Santos anteriores, porque tem alguns episódios aí que aconteceram no Teleton com a menina do Chiquititas, que falou que queria ser cantora, e aí ele falou, mas com esse cabelo, não sei se vai dar. Teve um outro comentário também que ele fez em 2016, quando um grupo de dançarinas plus size estava ali, e aí para uma delas, ele tinha que escolher qual ele gostava mais, e aí para uma delas ele falou assim, que ela era muito graciosa apesar de ser negra. Enfim, as pessoas começaram a desenterrar várias colocações, né? E parece que agora a gente tá com o áudio aqui para conferir o episódio do domingo. Esse então, agora que a quando o Paulinha Silvio, a gente já tinha o resultado dos 84 votos para nossa Jennifer, e aí ele trouxe o ingrediente novo. Vamos conferir. Na minha opinião, a melhor intérprete na televisão, Juliana, você ganhou. Você é muito bonita, você canta bem, ganhou mais 500, deixa eu ver.
Muito bem, Juliane, muito bem. Agora, repete a caneta azul que eu adorei, querida. Vamos lá, toca a caneta azul pra ela cantar. Olha, lá, como toca. vocês podem imaginar, olha lá, essa é a Juliana, não é a Jennifer que foi a vencedora, né? Que acabou ali meio ignorada, meio sem graça ali num cantinho. Aí o pessoal começou a fazer seus posts, a gente separou alguns aqui que repercutiram bastante, como por exemplo o do Felipe Neto. Aí ele disse assim, ó: Silvio Santos já provou que é um sujeito misógino e racista. Dessa vez conseguiu se superar. Ao ver que uma negra tinha vencido seu concurso no voto popular, ignorou o resultado. Deu mais dinheiro para uma branca e disse que ela era melhor e muito bonita. Aí depois, a cantora Marília Mendonça fez um post de um vídeo da Jennifer cantando uma música dela e escreveu assim: toma todos os prêmios e visibilidade do meu Instagram e Twitter pra você, sua linda. Você merece. Então, prestou esse apoio, assim, a Jennifer. E a Sâmia Bonfim também foi lá e comentou e disse o seguinte: a candidata negra venceu a prova do programa Silvio Santos, mas não levou o prêmio por conta da cor de sua pele. Assim funciona a meritocracia brasileira, encharcada de racismo e misoginia. Até quando assistiremos a esse tipo de situação vergonhosa? Agora é com vocês, queridos. Será que Silvio Santos foi racista? Deixa eu adentrar. E aí, vai lá, Adriles. Eu acho um dos maiores despauterios da história de um tipo de pseudo-progressismo vigente que se coloca como uma espécie de fascismo do bem e quer criminalizar e toda a natureza humana. Antes tinha a criminalização da linguagem, né? A gente lembra do caso da Paulinha aqui, da Paula, do BBB 19, que fazia tecia expressões como humor negro, denegrir, e era vista como racista sem nenhum tipo de intencionalidade na própria linguagem. Agora você tem a perseguição e a dedução, a deturpação das consciências. Olha, não há um único elemento na atitude do Silvio Santos que possa denotar qualquer tipo de racismo. Ele pode até ter sido inconscientemente ou conscientemente racista, mas na ação dele não há nada. Ele lançou mão de um humor esdrúxulo, que você pode dizer, ou politicamente incorreto, ou de indelicadeza em relação à ganhadora, mas não há nada, simplesmente pelo fato dele ter elogiado uma menina branca ao lado de uma menina negra, que denote algum tipo de racismo. É a mesma coisa, você está numa entrevista de emprego, você tem uma branca, uma negra, aí você emprega a branca, por eventualmente você achar que ela tem mais competência, está sendo racista? Isso é absurdamente insano. Deixa eu te provocar aqui. Diga. Você não acha que ser inconscientemente racista e agir com base nesse inconsciente não é racismo? Poderia ser. O que é temerário é alguém apontar a sua possibilidade de inconsciência e te acusar de um crime que eventualmente a pessoa não tem certeza que você fez. Isso é um crime. Isso que o Felipe Neto fez, falar que o Silvio Santos é racista, isso é um crime. Sem prova, sem nenhum tipo de substrato. Eu acho, Aros, que uma indelicadeza que o Silvio Santos cometeu não é um crime. Um tipo de humor esdrúxulo não é um crime. Uma palavra ou gesto mal colocado não é um crime. Atribuir um crime a alguém sem nenhum tipo de prova cabal é um crime em si. Mas é um crime hoje, principalmente no advento das redes sociais, um crime culturalmente aceito por esse tipo de pseudo-progressismo em forma de fascismo do bem. Isso mesmo é o que deslegitima, percebe? A luta real contra o racismo estrutural ou fenotípico que a gente tem. Assim como acusar, como a gente viu ontem, todo mundo de estuprador, temerário, acusar todo mundo de racista também é um crime absurdo. E as pessoas vão nessa onda por uma onda de ressentimento que povoa, que permeia as redes sociais. Ressentimento, como todo mundo sabe, é o maior fenômeno das redes sociais. As pessoas que não têm visibilidade, ou têm alguma mágoa, ou algum tipo de raiva, travestem a sua mágoa em sede de justiça, se transforma em carrascos e linchadores de pessoas. E agora, eventualmente, como o nosso querido Felipe Neto aqui, alguns famosos entram também nessa onda de linchamento brutal e inclemente para se promoverem como grandes idealistas. Agora, exercendo esse tipo de fascismo do bem, é pior do que ressentimento no caso dos famosos, é vaidade. Sede em aparecer para posar de justo, massacrando e linchando pessoas. Olhem, eu queria que vocês reparassem. Essas pessoas que mais dizem, algumas pessoas na internet, inclusive artistas, combater discursos de ódio, são justamente as que vomitam mais discurso de ódio. Usam de um tipo de ódio visceral, sem nuance, sem investigação, como no caso do Silvio, para fazer uma defesa indignada de uma união entre pessoas e contra o preconceito, exercendo o próprio preconceito, pelo amor de Deus. Você vai investigar e deturpar e entrar na consciência do Silvio Santos para saber se ele foi racista ou não.
Coletivizar, meu caro Aros, o crime de alguns, acusar todos pelas exceções, porque o racismo, embora exista, ele é uma exceção. O estupro, ou o machismo, ou a homofobia, são exceções no sentido de armação. É a regra, essa coletivização da culpa é a regra desse tipo de pseudo-progressismo meio fascista, que só faz, por sua vez, gerar ódio, ressentimento, revolta, em nome do combate de um ódio. É um paradoxo absolutamente perverso. Mas aí tem uma questão, e eu queria ouvir o Vini sobre isso, no caso específico do Silvio Santos, pela figura que ele é, por tudo que ele representa, né, pela carga que se traz ali em algumas atitudes. A Paulinha lembrou do episódio da menina do Teleton, e são episódios que são vários, se sucedem, mas não só nesse caso. Eu estou tirando a questão de acusação de racismo, mas nas atitudes dele e como ele perdeu, talvez, e aí também aqui é fazer um julgamento, mas para que fique clara a figura para quem nos ouve, aqueles freios que fazem com que nós aqui, diante de câmeras, no microfone, falando para milhões de pessoas, não digamos coisas que podem ser mal interpretadas, que podem ter algum tipo de carga ofensiva e etc. E aí, no caso dele, isso ganha uma lente de aumento e uma repercussão gigantesca. E estando certo, estando errado, sendo algo feito por inocência ou por um entendimento de alguém que já ultrapassou décadas de vida e que, portanto, traz uma cultura, traz uma mentalidade diferente dessa que hoje é socialmente aceita, etc., tem um peso, tem um valor. Isso é importante, deveria ser percebido, sobretudo no caso de alguém que ocupa a posição que ele ocupa, vocês não acham? Eu concordo com você e concordo muito com o que o Adriles falou também, e acho, Aros, que talvez ele não tenha perdido esses freios. Eu acho que ele sempre não teve intencionalmente, esses freios, eu também acho. E com as mudanças da sociedade, com as evoluções, com as redes sociais, isso passa a incomodar, isso passa a ficar um pouco mais evidente. Não foi ele que mudou, a sociedade mudou, a audiência dele mudou. E ele intencionalmente não quer mudar. E nem é a audiência dele, eu acho, Aros, porque você vê que isso cai na internet. Eu não assisto o programa do Silvio Santos, tanto que eu tive que procurar para entender essa história desde o começo. E aí, para mim, esse é um ponto interessante, que quero também que vocês falem sobre como a internet descontextualiza. A vida recorte contexto, né? Você pode dizer a mesma coisa em 10 cenários, serão 10 coisas diferentes. E a internet é pródiga nisso, porque você recorta um trecho anterior a esse quadro, não sei, é um quadro, né? É anterior a esse quadro, o posterior você tira só um trecho e vira aquilo é o todo. E isso vale para este programa, que depois é fatiado, né, em pequenos trechos, publicado. A internet, ela descontextualiza. E a busca pelo contexto não é o primeiro impulso de quem assiste, de quem consome o determinado conteúdo. Mas, de qualquer modo, mesmo com todo o contexto, assistindo desde o começo até... o Silvio Santos realmente foi extremamente delicado. Mas ele foi criminoso, gente. A questão é essa perda de hierarquia é o que você falou. Das ele coisas. Pode até ter sido inconscientemente, como ou conscientemente, mas a gente não pode acusar. Mas ele não dá fundamentos aí muito concretos pra gente dizer, que nem esse aqui da bailarina. Você o Aros falou uma coisa pra ser uma pessoa negra. Aí já não dá aí passa um pouco virar pra uma menina pequena e dizer, você não vai poder ser cantora porque, gente, olha esse cabelo. Seu cabelo. Exatamente. Também não dá, entendeu? Nesse episódio específico, a gente não consegue cravar que ele foi racista. Ele pode ter sido, pode não ter sido, a gente pode mas nem não dá pra saber. Ele foi o dono da bola. Ele foi... Sabe o cara que sai todo mundo pra jogar? Por isso, o outro fez o gol, a bola é minha. Até por isso, valeu esse gol, eu vou embora. Eu não gostei que você ganhou e queria que o outro ganhasse. Toma aqui pra você. É o dono da bola. Mas mudar as regras do jogo faz parte de ser Silvio Santos. Gente, mas presta atenção. Aconteceu, até por isso existe uma brincadeira de que as siglas do SBT, elas se entendem por Silvio brincando de televisão, é justamente por causa disso. Eu não conhecia essa nova. Gente, mas presta atenção, presta atenção. Duas coisas, que só para alicerçar. Mudar as regras do jogo, ou ser indiferente a menina, ou ser indelicado, não é ser racista. O problema da sociedade moderna é a perda do senso de proporções. Você coloca tudo no mesmo bojo. Uma indelicadeza não é um crime. E em relação a isso que o Aros falou, que é fundamental, de ter esses freios, é exatamente o princípio da liberdade de expressão, ela pode sobrar. E o humor é sempre uma sobra. Eu acho que o Silvio é muitas vezes indelicado, ou até grosseiro, ou leviano algumas vezes. Mas se você tolher não só a linguagem, como a pressuposição da consciência do cara,
É uma coisa muito mais grave do que, eventualmente, uma brincadeira de mau gosto, eu acho. Mas eu acho que talvez esse histórico, Adriles, talvez pese um pouco para esse julgamento. E o fato de até agora nada ter sido dito. Pode ser que daqui a 10 minutos surja uma carta num pedido de desculpa, dizendo sem intencionalidade, e aí eu não sei, entendeu? Acho difícil até por... Eu também acho difícil exatamente por sempre não ter tido. E por achar que ele não tá preocupado em mudar esse... Mas você vai pedir desculpa, Silvio? Olha o que aconteceu. Eu não entendi, a Patrícia falou... Eu falei, não, eu gostei mais da outra. Eu gostei mais da outra e pronto. Vamos girar o assunto, vai. O Arcon já mostrou o relógio. Nem enxergo o relógio. Agora enxerguei. É ele que coordena? Ele que manda. Então, ele manda prender e manda soltar. Então não vamos fazer essa nota, não. Vamos fazer outra. Vamos pular?